E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês 4 fundos imobiliários que custam em média R$ 10 a sua cota. Nunca foi tão fácil investir em imóveis como hoje em dia, né? Porque com apenas R$ 10 hoje em dia é possível você começar a investir em um pedacinho de um imóvel e já no próximo mês você já começar a receber aluguéis desses imóveis a partir desses R$ 10 investidos. Sendo que antigamente, há 10, 15, 20 anos atrás, você para investir em um imóvel, você iria precisar ter um valor de dinheiro assim bem alto, para você poder conseguir comprar uma casa e investir o seu dinheiro nessa casa, colocando depois ela para alugar e receber dinheiro através disso. Mas não se compara aos tempos de hoje em dia, você não precisa mais ter aquela grande quantia de dinheiro para você investir. E é por isso que eu trouxe hoje nesse vídeo 4 fundos imobiliários com base de R$ 10, eles são assim mais ou menos aproximadamente perto de R$ 10 cada cota, para que você possa visualizar que é possível investir com pouco dinheiro. Então vamos acompanhar o vídeo que tá muito bacana. Bom, e antes de começar eu vou me apresentar. Eu me chamo Heloísa e aqui no canal eu falo sobre investimentos e finanças. Então se você não é inscrito, eu vou te pedir para que você se inscreva, porque assim você não vai perder nenhum vídeo. Bom, mas antes de começar aqui a explicação dos 4 fundos imobiliários que eu trouxe para o vídeo de hoje, eu vou te dar uma breve explicação bem rapidinha, só para os iniciantes, para as pessoas que não têm conhecimento sobre o que são os fundos imobiliários e como que a gente ganha dinheiro através deles. Quero te dizer que investir em fundos imobiliários não é tão complicado como parece ser. Fundos imobiliários são investimentos no setor imobiliário. Você investe no setor imobiliário sem precisamente ter uma casa, por exemplo. Você pode investir em shoppings, em galpões logísticos, você está investindo no setor imobiliário, só que não necessariamente você tem que comprar o imóvel inteiro, você pode comprar uma pequena porção desses imóveis. E aí depois cada fundo imobiliário vai distribuir lucros para os seus cotistas, que somos nós que compramos cada cota de fundo imobiliário, e você vai receber dividendos todos os meses, tá? Sobre aquele fundo imobiliário que você investiu. Então, o interessante do fundo imobiliário é que você tem uma renda mensal, tá? Você recebe o seu lucro ali todos os meses. E agora vamos passar para a nossa lista dos 4 fundos imobiliários de tijolos que eu trouxe para esse vídeo de hoje. E o que são os fundos imobiliários de tijolos? Fundos imobiliários de tijolos são aqueles que são fixos, que tem um imóvel fixo, tá? Então, lembra da palavrinha assim, tijolo, parede, parede, imóvel, imóvel fixo, que você vai lembrar sempre disso. Então, fundos imobiliários corresponde a um estabelecimento, pode ser shoppings, pode ser galpões logísticos, pode ser escritórios. Então, esses fundos imobiliários de tijolos, eles geram renda através de aluguéis, tá? Eles alugam esses estabelecimentos para empresas e geram dinheiro através disso. Então, você que investe em fundo imobiliário de tijolo, você está investindo em um imóvel sem precisar comprar ou gerenciar diretamente. São outras pessoas que vão estar gerenciando ali para você. E aí, qual é o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe aqui para o vídeo de hoje? O primeiro fundo imobiliário é o GGCR11. Como eu disse, esse fundo imobiliário é do segmento de tijolos e ele tem como objetivo a realização de investimentos em imóveis predominantes ali no setor logístico, ou seja, ele tem bastante investimento no setor logístico e o seu setor de investimento é logístico e industrial, tá? Ele é composto por 21 imóveis, ou seja, esse fundo imobiliário GGRC11, ele tem 21 imóveis. E aqui eu trouxe uma lista para que vocês possam visualizar os imóveis que esse fundo imobiliário ele tem. Aqui, se você entrar no relatório de gestão do fundo imobiliário, você consegue encontrar o local, o tamanho, o valor do aluguel, a capacidade do piso, tá? De todos os imóveis que esse fundo imobiliário tem. Então, no total, ele tem 21 imóveis e esses imóveis, eles são alugados para grandes empresas, como vocês podem ver, a Ambev, as lojas americanas, a Hering, Santa Cruz, Suzano, Mercado Livre, Toyota, entre vários outros, tá? E esses galpões logísticos, eles estão bem posicionados estrategicamente para poder favorecer as empresas e atender as demandas que as empresas têm. Bom, e esses imóveis, eles estão distribuídos em qual região do Brasil? Aqui podemos ver que eles estão distribuídos entre o Nordeste, Centro-Oeste, concentrada a sua maior parte ali no Sudeste, né, com 47,2%, e também tem no Sul. E qual que é a tipologia desse fundo, ou seja, no que ele investe? E aqui temos um gráfico e a gente pode observar que ele investe predominantemente no setor logístico, ou seja, em galpões logísticos. Então ele tem investimento no setor um pouco no industrial e um pouco no setor híbrido. E o ramo de atividade dessas empresas que alugam, né, esses galpões logísticos do fundo GGRC11 são as empresas dos setores aqui, como está marcando, vocês podem ver o comércio varejista, química e petroquímica, metalurgia e siderurgia, alimentos e bebidas, tá? E uma parte muito importante que a gente precisa verificar também
em questão das informações desse fundo imobiliário é a taxa de administração desse fundo imobiliário, tá? Que aqui no caso, esse fundo GGRC11, ela tá a 1,10% ao ano. E o que é essa taxa de administração e qual que é o valor que nós pagamos para esse fundo GGRC11 administrar esses imóveis? E como que é cobrada essa taxa de administração do fundo GGRC11? Bom, é bem simples de se entender, tá? A receita do fundo imobiliário, ela entra e ele já desconta todas as suas despesas, incluindo essa taxa de administração e performance se houver. E depois ele distribui o restante para nós cotistas, que somos nós os investidores. Outra coisa muito importante de se verificar também é a data de início de atividade desse fundo imobiliário. E como nós podemos ver aqui, esse fundo GGRC11, ele iniciou as suas atividades aqui em 2017, então ele tem em média 7 anos de atividade. Sempre é bom também estar verificando aqui a performance desse fundo, e aqui eu peguei como base esse gráfico para vocês no relatório também de gestão do fundo que mostra. E aqui, como vocês podem ver, ele está ganhando aqui dos principais índices, né, que é o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, do CDI e do IPCA. Então, atualmente, a sua cota está custando R$ 10,82, ou seja, se você quiser comprar uma cota desse fundo imobiliário, você vai pagar R$ 10,82. Tudo bem que vocês vão sempre lembrar que na data da gravação desse vídeo, tá, gente? Como é uma renda variável, pode ser que vocês assistam esse vídeo em outro dia e esse valor aqui pode estar diferente, mas na data da gravação desse vídeo, a sua cota atual está custando R$ 10,82. Aqui, como podemos ver, o seu PVP está abaixo de 1, está 0,96. E o que é esse PVP? É o seu preço de negociação. Para vocês entenderem o que é esse PVP, se ele estiver sendo negociado a 1, significa que ele está sendo negociado por um preço justo, tá? Então, se ele estiver abaixo de 1, significa que ele está barato para se comprar, que ele está realmente a menos do seu valor normal, tá? Então, aqui ele está a 0,96. O seu último rendimento foi de 0,9 centavos, tá? Então, a cada cota que você tem, ele vai te pagar 0,9 centavos todos os meses, tá? Esse é o valor que você vai receber mensal. E aqui temos a data base também do fundo. Se você comprou a sua cota no dia 1º de agosto de 2024, já no dia 8 de agosto de 2024, você já vai estar recebendo a sua primeira parcela de dividendos aqui de 0,9 centavos, tá? E aí vai depender do valor que você comprou. Se você comprar mais cotas, é claro que você vai estar recebendo mais. E aí, por exemplo, se você tiver mais cotas, se você tiver um exemplo de 1.000 cotas desse fundo imobiliário e ele paga 0,09 centavos por mês, significa que por mês você vai estar recebendo R$ 90 todos os meses desse fundo imobiliário. É um valor bacana, né, gente? Porque você está investindo, um valor não é tão alto assim e você vai estar recebendo R$ 90 todos os meses, sem você fazer absolutamente nada. E o próximo fundo imobiliário que temos aqui é o fundo GARI 11. E esse fundo imobiliário GARI 11, ele é um fundo misto, ou seja, ele tem alguns imóveis de tipologia diferente. Basicamente imóveis em renda urbana e também galpões logísticos. E esse fundo ele tem atualmente 25 imóveis que estão localizados em 10 estados do Brasil, como vocês podem ver aqui no mapa que eu trouxe aqui para vocês. E aí a sua presença em cidades estratégicas, como está marcando aqui, é cidade como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, que são grandes assim cidades. E na sua tipologia de imóveis, vocês podem ver que ele tem uma porcentagem de 51% desse fundo GARI 11 está em renda urbana. 49% aqui está em imóveis de logística, ou seja, galpões logísticos. E aqui temos a localização desses imóveis, que é Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Alagoas, dentre outros, tá? Então, eles estão localizados nesses estados com cidades estrategicamente que são as maiores, incluindo ali as que eu falei anteriormente, tá? E as principais empresas que alugam esses imóveis de renda urbana e galpões logísticos são essas empresas aqui, Grupo Mateus, Pão de Açúcar, BRF, entre outras, tá? E se você quiser saber mais detalhes, é só você acessar o relatório, né, desse fundo. E qual que é o valor da sua cota atual? Se você quiser comprar uma cota desse fundo imobiliário GARI 11, você vai pagar R$ 9,03, tá? Por cota. E o seu PVP também está abaixo de 1, ele está a 0,96. O seu último rendimento que foi pago, seu último dividendo foi 0,08 centavos ao mês, e a sua data base está marcando aqui dia 31 de julho e a sua data de pagamento o dia 7 de agosto, tá? Então, por exemplo, se você comprou no dia 31 de julho, no dia 7 de agosto você vai estar recebendo o seu dividendo. Temos aqui a data de início desse fundo, que foi em 2020, então é um fundo assim um pouco mais recente, né, que o outro, e a sua taxa de administração,
que é 0,94% ao ano. Bom, vamos lá para o próximo, o terceiro fundo imobiliário que eu trouxe aqui, é o fundo imobiliário CPSH11. Esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário que investe em shoppings, tá? Então aqui, como vocês podem ver, ele tem participação em 9 shoppings que estão distribuídos aqui em alguns estados do Brasil, como Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. E aqui no relatório a gente consegue ver em detalhes os endereços e as áreas de terreno da ocupação total. A gente vê tudo aqui bem certinho, bem detalhado, como vocês podem ver, porque assim você consegue conhecer bem cada imóvel que esse fundo imobiliário tem. Então esses daqui são os shoppings que esse fundo CPHS11 tem participação. No geral são bons shoppings com uma excelente localização. E já aproveitando que eu estou aqui dentro do relatório, vou mostrar a sua taxa de administração, que é 0,98% ao ano, e também a sua data de início do fundo, que é dia 23 de fevereiro de 2023. E como podemos ver, esse fundo imobiliário ele é bem recente, né? Ele foi criado ali no ano de 2023. Da minha parte, como investidora, eu particularmente prefiro que um fundo imobiliário tenha ali por pelo menos 5 anos de atividade, ou seja, 5 anos de histórico, para que a gente possa analisar bem e saber como que o gestor se comporta. Mas aí vai depender de cada perfil de investidor, tem gente que não vê problema nenhum, mas essa daí é a minha opinião. Mas como podemos ver, os números de cotista desse fundo está cada vez mais subindo, então significa que ele está fortemente crescendo. Vamos analisar aqui as suas informações também principais, que são o valor da sua cota atual hoje está custando R$10,68, o seu PVP também está abaixo de 1, ele está 0,94 e o seu último rendimento que foi pago foi de 0,9 centavos, tá? Então, para cada cota que você tem desse fundo, ele te paga 0,09 centavos todos os meses. A sua data base é dia 16 de julho e a sua data de pagamento é ali no dia 23 de julho. Então, essa data aqui é a data que ele paga os dividendos todos os meses, tá? E o próximo e o último fundo imobiliário que eu trouxe aqui para vocês é o BBI G11. Também é um fundo imobiliário, assim, bem recente. Então, esse fundo imobiliário, ele começou as suas atividades ali em abril de 2024. É um fundo bem recente também. E por que eu trouxe esse fundo aqui, sendo que ele é bem recente? Porque esse fundo imobiliário, ele é um fruto de uma parceria entre o Banco do Brasil e a Iguatemi, que é uma das maiores empresas assim de shoppings do mercado do Brasil, tá? E de alguma forma a gente consegue ver que ele tem algum futuro, esse fundo imobiliário aqui. Por isso que eu trouxe ele para apresentar aqui para vocês. E esse daqui é o objetivo do fundo, tá? Ele tem como objetivo a obtenção de renda por meio da exploração imobiliária de shoppings. Então ele vai investir ali em shoppings. E aqui temos umas informações aqui gerais, como a data de início, que foi em abril de 2024, que é bem recente, faz apenas 4 meses. E temos aqui o valor do seu patrimônio líquido, que é de quase R$1 bilhão, que é bem relevante assim. Então assim, por mais que ele começou agora, ele tem um valor assim alto, né, de patrimônio, que é de quase R$1 bilhão, e já tem bastante cotistas aqui desse fundo, por ser um fundo imobiliário novo, como a gente pode ver. A sua taxa de administração ela não é tão alta ainda, né, aqui de 0,80% ao ano, que é uma boa taxa de administração, e ela não tem taxa de performance. E aqui a sua carteira de ativos está praticamente assim meio a meio, com operações compromissadas e CRIs. Porque aqui, galera, o que acontece? Ele fica distribuindo esse rendimento dessas operações para os cotistas, tá? Enquanto não faz a aplicação do dinheiro, comprando shoppings ou participações em shoppings. E a sua distribuição de rendimento aqui, como vocês podem ver, já está nesse patamar aqui, ele já entregou 8 centavos por cota, ou seja, se você tem uma cota desse fundo investido, você vai receber 8 centavos, tá? Totalizando aí o seu dividendo yield de 0,86%. Então é isso, pessoal. Esses são os 4 fundos imobiliários que eu trouxe para o vídeo de hoje, para apresentar aqui para vocês. Fundos imobiliários com base de R$10 por cota. Me deixa aí nos comentários que eu quero muito saber se você tem algum desses fundos imobiliários na sua carteira, ou se você vai pensar em adicionar agora depois de ter assistido esse vídeo. E é claro, você também pode deixar as suas dúvidas. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo a todos. Eu espero que vocês gostaram desse tipo de conteúdo, já vou deixando vocês por aqui. Te espero até um próximo vídeo e tchau!